Eu tenho absoluta certeza que você, dia da prova, estará com absoluta serenidade, tranquilidade, porque você tem absoluta certeza que a banca não vai conseguir derrubar você com as questões que ela vai apresentar, com as armadilhas que ela vai construir, porque você estudou com antecedência, você se preparou com eficiência. E para que isso possa acontecer, para que você possa ter absoluta tranquilidade, não entrar em pânico, não entrar em desespero, nós vamos mostrar a você uma armadilha, aliás, algumas armadilhas que a banca pode apresentar ao elaborar questões envolvendo classificação do sujeito. Observe o que nós preparamos aqui para você. Vamos à resolução da questão. Você não pode deixar que a banca detone você, que a banca derrube você. Então, muito importante você estabelecer estratégias. Observe que nós temos 3 orações. Pede-se silêncio, a caverna anoitecia aos poucos e fazia um calor tremendo. Nós temos que identificar o tipo de sujeito dessas orações. Muita atenção para algumas armadilhas que a banca prepara para você. Observe que impede-se a presença de um ser. Normalmente a dúvida é se está diante de um sujeito indeterminado ou de um sujeito passivo. Verbo seguido de si, ser. Você tem, na verdade, em termos de identificação do sujeito, 2 possibilidades. O sujeito é determinado e passivo, ou esse sujeito é O detalhe é que o verbo está na terceira pessoa do singular, não é? Então aí é que já entra a primeira armadilha. Haveria uma tendência de você pensar que o sujeito era indeterminado. Mas observe que o verbo pedir é um verbo transitivo direto. Observe que eu poderia dizer, pede-se o quê? Essa palavra na sequência responde à pergunta o quê? Você é diante de um sujeito determinado, simples e passivo, um sujeito passivo. Então esse si é um pronome passivador. Para não cair em armadilhas, observe que a tendência é você ficar em dúvida se ele era indeterminado, ele era determinado passivo, só verificar se o verbo é transitivo direto. Se o verbo for transitivo direto, o sujeito será determinado e passivo. Eu sei que o verbo é transitivo direto, é que essa palavra, no caso, você responde à pergunta o quê? Legal? Então aqui nós estamos diante de importante você trabalhar com as eliminações, porque isso já vai facilitar a sua vida. Você tem possibilidades de escolha, né? 3 possibilidades, 5 alternativas. Observe você iniciar sempre por aquela que você tem absoluta certeza. Você poderia ter começado olhando a última oração sem problema. Então, observe que nós já temos a resposta. Eliminei todas as alternativas. A correta é a alternativa E. Vamos verificar se isso é verdade. A segunda frase, ela tem a caverna anoitecia. Observe que o verbo anoitecer indica uma situação de tempo. Então, quando eu tenho verbos que indicam condições climáticas, noções de tempo, então esses verbos eles são não é? Então esses verbos eles são impessoais. Então a tendência era ficar na terceira pessoa do singular. Mas observe que a frase está em sentido figurado. Então, quando isso acontece, o verbo está em sentido figurado. Olha, a caverna é o núcleo do sujeito. Novamente, eu tenho um sujeito simples. O perigo era você marcar aqui sujeito. Legal? Então, muita atenção para não cair também nesta armadilha. Por último, muito perigosa, olha, o verbo fazer indicando condição climática, condição atmosférica. No caso, a oração é sem sujeito. Se a oração é sem sujeito, então você vai classificá-lo. A banca optou, ao invés de colocar, ela colocou o sujeito inexistente, que é a mesma coisa. Então, a alternativa correta para essa questão, alternativa E. Então, cuidado com expressões que seriam impessoais, né? Então, quando eles vêm empregados em sentido figurado, então você passa a ter um sujeito determinado. O outro detalhe, a outra armadilha era verbo acompanhado. Lembrar que se esse verbo não fosse transitivo direto, o sujeito seria indeterminado. Mas com esse verbo seguido de ser ele é direto, sujeito determinado simples, resposta correta para essa questão, alternatividade, tranquilidade, sem estresse, não deixe a banca detonar você. Resiliência, peça estudo, estabelecer estratégias, forma de trabalhar de mais confortável. A partir de hoje eu tenho absoluta certeza que nunca mais a banca vai conseguir surpreender você
ou derrubar você.